Aí, pessoal, boa noite. Só aguardar mais uns minutinhos aí, mais um pessoal chegar, e daí a gente já dá início à nossa live. Boa noite, então, pessoal. Vamos dando início aqui ao nosso evento online. Gostaria de iniciar agradecendo e parabenizando a todos que se inscreveram no nosso evento, sejam acadêmicos do curso de agronomia da Unipampa, acadêmicos do bacharelado interdisciplinar e demais cursos da nossa universidade, acadêmicos de outras universidades e institutos relacionados ou não às ciências agrárias, produtores rurais, técnicos, professores e a comunidade em geral, vai aqui o nosso muito obrigado. Nesse ano tivemos que realizar de forma online esse evento, devido a toda a questão da pandemia do coronavírus, e com o apoio da coordenação do curso de agronomia, organizamos o primeiro webinário agronomia, buscando a falta da nossa semana acadêmica, que ocorria todos os anos. Nosso objetivo com esse webinário é trazer principalmente conhecimento, novas tecnologias e novidades, mesmo que de forma remota, a todos os participantes desse evento. Eu me chamo Eduardo Faleiro, sou acadêmico do curso de agronomia e integrante do Centro de Estudantes de Agronomia da Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui. O CEAL, com o apoio de alguns professores do nosso curso, cito aqui o professor Daniel Androb Fonseca, coordenador do curso de agronomia, o professor Guilherme Ribeiro, o professor Alexandre Rossini, o professor Eduardo Moura de Azevedo, que ajudaram a organizar a elaboração do evento. Também estendo os agradecimentos aos professores Bruno Fraga e Anderson Weber, que auxiliaram o contato com alguns desses palestrantes que vão participar do nosso evento. E também a direção do campus Itaqui. Nós, esse ano, buscamos trazer professores e profissionais de várias áreas de atuação, tentando abranger o maior número de assuntos possíveis. Gostaríamos de ter trazido um número maior de palestrantes, porém, com a alteração do nosso calendário acadêmico, as datas ficaram restritas. Mas, em uma próxima oportunidade, tentaremos encaixar palestrantes de demais áreas relacionadas às ciências. O nosso evento ele terá a duração de 6 semanas, com um total de 10 palestras, sempre ocorrendo nas segundas e quintas-feiras, iniciando nesse horário das 19h30, até do dia 28, hoje, até o dia 5 de novembro. Conforme vão se passando os dias, nós iremos divulgar as palestras seguintes, e as mesmas podem ser acompanhadas no nosso perfil do Instagram e no Facebook, CEAL Agronomia Itaqui.
as palestras, elas ficarão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Então, para o pessoal que quiser acompanhar posteriormente as palestras, elas ficam aqui disponíveis. Sobre a certificação do evento, para os participantes, gostaríamos de lembrá-lo que será fornecido um formulário para preenchimento aqui mesmo no YouTube. Então, logo mais vai estar disponível esse formulário para o pessoal preencher. Então, peço que todos respondam o mesmo, para que tenhamos confirmada a participação de cada um no evento. Caso o formulário não seja preenchido, infelizmente, não teremos como contabilizar essas horas de participação dos ouvintes. Cada uma das palestras, ela terá um certificado individual, ou seja, em todas as palestras teremos um formulário a ser preenchido. Lembrando que os questionamentos e comentários, eles podem ser feitos aqui no chat no YouTube, e ao final da palestra, o palestrante poderá responder esses questionamentos. Vamos dar início, então, à nossa primeira palestra do evento. Convido o colega Matheus para se apresentar e também apresentar o nosso primeiro palestrante. Bem-vindo, Matheus, boa noite. Boa noite, doutor Adriano. Boa noite. Boa noite, bom evento a todos. Boa noite a todos. Bom, eu me chamo Matheus Lima Soares, sou discente do terceiro semestre do curso de Agronomia e sou membro do CEAL. Em nome do CEAL, agradecemos a todos a presença nesse evento e é com muita satisfação que damos início ao primeiro webinário da agronomia. Dando o pontapé inicial ao circuito de palestras, é com muita honra que convidamos o Dr. Adriano Herzog Vieira para ministrar a primeira palestra do evento. Adriano Herzog é educador, doutor e mestre em educação com especialidade em psicanálise e acompanhamento vocacional. É bacharel e licenciado em filosofia e teologia pastoral. Atualmente é diretor do Instituto Saber Cuidar e assessor pedagógico da reitoria da Universidade de Passo Fundo. Autor do livro Eixos Significantes, ensaio do currículo da esperança na escola contemporânea, além de outros vários capítulos em livros e artigos em periódicos. Em nome do CEAL, agradecemos a disponibilidade do Dr. Adriano para poder ministrar a palestra conosco e lhe passo a palavra agora. Ok, boa noite a todos. Eu fico muito agradecido pelo convite para participar com vocês desse momento de formação, que é muito importante na nossa vida acadêmica, que a gente crie alternativas de formação para além da sala de aula. Melhor ainda quando essas iniciativas partem dos estudantes. Isso é um sinal bacana de protagonismo, de envolvimento com o curso, então eu fico muito grato. E para mim é uma novidade estar falando aos acadêmicos e professores, enfim, da área das ciências agrárias, né? Eu estava pensando aqui, ouvindo vocês, eu moro há 3 anos numa cidade de economia basicamente agropecuária, agroindustrial, que é Rio Verde, em Goiás. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Tem eventos importantes aqui, né, nessa área, que é a Tecnoshow, que é uma feira muito grande nessa área da tecnologia, da indústria no campo, né, que é um forte aqui da região, e outra feira que normalmente acontece, a Tecnoshow em abril, e a grande feira agropecuária de junho, que também traz muita novidade nesse campo das ciências agrárias, bem legal. Então eu estou aprendendo coisas vivendo aqui com as pessoas, vários amigos já aqui que são agrônomos, professores do Instituto Federal, nós temos aqui, né, um Instituto Federal forte nessa área também de ciências agrárias. Então, para mim é uma alegria poder estar agora também conversando com vocês. Pediram-me para falar um pouco sobre a motivação, né, motivação que é um tema da área da psicologia, normalmente da educação, né, mas que abrange a nossa vida toda. Então, uma primeira provocação para a gente começar a pensar é sobre a própria palavra. O que é motivação? A palavra motivação, ela tem origem na ideia de motor, né, daquilo que move. O que me move? Então, uma pergunta importante quando a gente trata da nossa formação
o que que me move, ou o que que me moveu a escolher, por exemplo, o curso de agronomia, ou de gestão do agronegócio, ou de ciências agrárias, enfim, o que que me moveu a fazer uma escolha de um curso, né, ou um curso interdisciplinar, enfim. Então, essa é uma primeira pergunta importante para a gente pensar, porque a motivação é algo que vem de dentro da gente, né? Eu podia, talvez, criar uma fala de dizer, não, vamos pensar positivo, nosso curso vai ser legal, nós vamos ganhar muito dinheiro, e aí vocês iam terminar a palestra sentindo-se motivados. Só que não, né? Porque a motivação, ela é uma construção interna, e ela depende de vários fatores. A motivação, ela nasce a partir de vários fatores. Um primeiro fator na escolha de um curso, na escolha de uma profissão, né? O título da palestra tem a ver com a ideia de curso, né? Pensar nessa coisa de por que a gente faz um curso, né? E a gente começa a pensar, puxa, eu vou passar 4 ou 5 anos numa universidade e isso vai determinar, de alguma forma, a minha vida inteira, porque eu vou sair dali com uma profissão e é uma profissão que eu vou sustentar a minha vida inteira, os 35, 40 anos, 45 anos de trabalho, vai depender desses 4 anos ou 5 anos da minha formação. Então, o que é importante a gente pensar quando escolhe um curso, e não só escolhe no sentido de decidir fazer, mas escolhe no sentido de cursar, né? De estar todo dia indo nas aulas, fazendo as tarefas, pesquisando, participando dos eventos. A decisão, ela é cotidiana. Então, nós vamos ver isso depois. Eu vou tratar um pouco sobre as várias formas que a gente tem de passar pelo curso, né? Mas uma das coisas importantes é pensar por que a gente escolheu. Por que existe essa coisa chamada universidade? A nossa sociedade, ela se organizou de uma forma extremamente complexa, em que ela precisa ter um espaço e um tempo para preparar as pessoas que vão tocar a nossa sociedade para frente, nas várias profissões. E uma delas, e para usar o exemplo de vocês, e que é super importante, porque trata de uma questão que é básica, sobretudo na produção de alimento, que é a de vocês, de agropecuária, o agronegócio, né, que vão tratar disso. Então, por que a gente escolheu fazer isso? Por que a gente escolheu cursar este e não outro? Aí tem vários fatores que a gente pode agregar, né? Primeiro é a nossa circunstância, né? A gente vive numa família que já tem uma tradição nessa área, que tem fazenda, que tem terra, que demanda que alguém vá cuidar disso, ou a gente mora numa região onde a economia é predominantemente agrícola, né? Então a gente escolhe a partir de um contexto externo. E esse contexto, ele como que entra em nós, e ele é um dos elementos da motivação, né? É o nosso contexto. Outro elemento da nossa motivação é a nossa sobrevivência, nosso projeto de vida enquanto alguém que quer trabalhar, que quer receber os seus benefícios pelo trabalho que faz, né? E investir esse fruto do seu trabalho, em algum tipo de vida. Então, nós temos, em geral, alguns padrões da nossa sociedade que estão vinculados a essas escolhas, né? Que é ter bens, ter posses, e que essas posses possam se transformar em valores, em dinheiro, e que esse dinheiro reverte em coisas que a gente quer comprar para se sentir bem, para se sentir melhor, para se sentir valorizado, para se sentir confortável, né? A gente quer uma casa bem organizada, bem feita, uma casa que seja consistente, que seja bem distribuída, que tenha conforto, né? Eu tô aqui agora numa sala com ar-condicionado, porque aqui nessa terra onde eu moro agora está fazendo, nesse momento, 37 graus. Né? Então, para eu poder ficar confortável, eu preciso ter ar-condicionado. A minha esposa está num outro cômodo, fazendo ela é professora universitária, está dando aula através dessa mesma ferramenta, então ela precisa também estar. Então, a gente
tem que criar ambientes em que nós nos sintamos agradáveis, né? Sintamos bem. Então, para isso, a gente precisa ganhar dinheiro, né? Então, esse é um outro motivo das escolhas que a gente faz. Então, um terceiro motivo poderia ser, porque o meu pai quer que eu faça esse curso, a minha família insiste que eu tenha que cursar tal curso, né? A gente tem em famílias tradicionais muito forte isso. Quando famílias são grandes, né? Alguém é médico, outro é advogado e o outro é engenheiro agrônomo para tocar os negócios da família. Então, nós temos essas questões que nos fazem decidir por um curso e que acabam entrando na nossa motivação. A grande questão é que isso é importante, mas não é suficiente. Porque eu preciso ter um elemento interno que faça eu encontrar sentido naquilo que eu vou fazer. E essas coisas que eu falei, por si sós, elas não dão sentido. Né? Elas não dão sentido, elas contribuem com o sentido, mas elas não são suficientes para dar sentido para as coisas que eu vou fazer. Então, eu preciso pensar o que me realiza, ou o que pode me realizar no futuro, dentro de um trabalho que eu vou escolher fazer. Porque o trabalho é onde a gente coloca a nossa energia, a nossa força, a nossa subjetividade, né? Quando a gente vê, por exemplo, alguém que automatiza o seu fazer, em geral é uma pessoa triste. Eu acho engraçado quando a gente vai a cartório, o lugar que tem mais gente séria, né? Tem mais gente assim, carrancuda, são os cartórios. Não sei se vocês já perceberam isso. Porque imagina o cara ficar o dia todo carimbando folha, passando folha, lendo escritura, lendo não sei o quê, carimbando de novo. Em geral, é um pessoal... Por quê? Muitos desses talvez não tenham escolhido essa profissão, né? Então, acaba que foi fazer um concurso, ou é uma profissão que, em geral, tem um rendimento muito bom, então acaba escolhendo por algo que é externo a ele, que não tem a ver com a sua realização. Claro, entre esses, hão de haver aqueles que decidiram fazer isso porque querem, porque se sentem realizados, então pronto, né? Estão lá e estão felizes com isso. Mas, em geral, a gente precisa prestar atenção nesse elemento daquilo que nos vai causar, que vai nos produzir sentido, que vai fazer sentido para nós, né? Eu, durante muito tempo, trabalhei com orientação vocacional de jovens, e esse era um tema importante, porque alguns profissionais da educação ou da psicologia gostam de fazer muito aqueles testes vocacionais, né? Eles são interessantes, mas eles também não dão conta de todas as questões que envolvem uma escolha profissional. Então, eu fazia muito acompanhamento de jovens nesse campo da escolha vocacional, e esse tema da realização, do sentido da vida através de um fazer profissional, era muito importante que se trabalhasse. Bom, então esses são elementos que nos motivam a escolher um curso, a ingressar numa universidade, que, como eu disse, na nossa sociedade é o lugar onde a gente se prepara para o trabalho, de modo geral, mas não é uma norma. Tem gente que não quer e tem gente que não precisa da universidade. Eu tenho pessoas que eu conheço que optaram por não cursar a universidade e são felizes, né? Tenho uma pessoa próxima da minha família que decidiu investir a sua vida em produzir roupas, em ter uma confecção. E ele tem uma confecção e trabalha super bem, é feliz e ganha muito bem, ganha talvez até mais do que eu, que sou doutor, que passei, sei lá, 15, 16 anos dentro de uma universidade estudando, né? Então, depende daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente quer e que a gente vai se sentir realizado, nós não precisamos da universidade. Mas já que nós estamos nela, é importante a gente pensar o que contribui nela para que a gente encontre essa realização, para que a gente encontre o sentido. A universidade está estruturada de alguma forma sábia para nos amparar nisso. Por isso que ela tem 3 dimensões super importantes e interrelacionadas. E é aqui que eu queria chegar, né, depois de todo esse arrazoado, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino a gente sabe o que é. A gente vai na sala de aula, o professor nos dá aula, a gente pega o conteúdo, faz as atividades, faz as provas, né, e, de alguma forma, assimila aquele conteúdo.
Só que a universidade, ela oferece para nós duas outras coisas hiper importantes para a nossa formação. Uma coisa que chama pesquisa e outra que chama extensão. E que precisa estar relacionado e associado ao ensino. Por que que isso acontece? Porque quando a gente procura aprender, quando a gente quer aprender, a gente mobiliza em nós um mecanismo que chama curiosidade, que desde criança está presente em nós. Aliás, ele é muito forte na criança. A criança pergunta tudo, né? Você já viu uma criança, desde que começa a falar, até lá pelos 5, 6 anos, por que isso? Por que aquilo? Por que que o leite, quando está aquecendo, derrama? Por que que quando a gente anda de carro, a lua vem atrás da gente, acompanha a gente? Porque são questões que as crianças fazem, porque elas são curiosas. Nós somos seres curiosos, por natureza. A gente quer saber das coisas. A psicanálise vai dizer que nós temos um desejo de saber a partir do momento que a gente começa a se perguntar de onde nós viemos, né? De onde vêm os bebês. E aí a grande curiosidade vinculada a isso é aquela pergunta fatal para muitos pais, né? Quando a gente tem ali por 4, 5 anos, como é que se faz uma criança? Como é que a criança é feita, né? E aí essa grande pergunta base é o que nos faz perguntar as outras coisas no mundo. E essas questões a gente leva para a vida, né? O ensino, e aí eu vou dar um salto, né, agora para a universidade, o ensino, as aulas, elas não dão conta de nos responder essas questões. Elas não dão conta. Por isso que a maioria de nós, e tem pesquisa sobre isso, a maioria dos alunos da graduação entram super entusiasmados no curso, e aí quando começam a estudar lá pelo 4º, 5º semestre, vão desanimando, né, e chegam ao fim do curso cansados, tristes e frustrados em muitos aspectos. Porque achavam que iam encontrar na universidade uma coisa, e quando começam a estudar, vê que não tem aquilo que eles procuravam. Por quê? Porque o ensino, ele é pouco estimulante da nossa curiosidade. Diferente da pesquisa e da extensão, né? Por quê? Porque a extensão, e quando eu falo extensão, não estou falando curso de extensão, estou falando projeto de extensão, que é aquelas propostas que os professores fazem para vocês, de pegar, por exemplo, ir lá visitar o seu Joaquim, que tem uma plantação de milho, uma agricultura familiar, e ele se pergunta por que o milho dele dá caruncho e ele não quer usar agrotóxico, ele quer trabalhar outras coisas. E aí o professor chama vocês para ir junto com ele lá, ver o que podem fazer para ajudar o seu Joaquim na produção do milho dele. Estou dando um exemplo aqui hipotético, né? Mas eu sei que tem essas coisas. Então, a extensão é essa proposta da universidade para vocês irem para a realidade onde as coisas estão acontecendo, onde os problemas que vocês levam para a sala de aula, que vocês veem na sala de aula, nos livros, ou nos PowerPoints dos professores, eles estão acontecendo de verdade, né? Eles são reais. Eu estou vivendo aqui numa região, por exemplo, nós estamos numa seca brutal, desde maio não cai uma gota d'água, e incêndios um atrás do outro, e as pessoas se perguntando como é que a gente pode fazer para evitar incêndio na roça de cana, que a cana, nesse momento, é um produto que está produzindo, e você não pode se incendiar a cana agora, acabou, né? Não tem como. Então, assim, como fazer? São problemas que são reais. Então, quando o aluno vai com os professores para a realidade, começa a ver os problemas, isso dá um entusiasmo, dá uma alegria, e a gente consegue ver sentido naquele conteúdo que a sala de aula oferece. A pesquisa é a mesma coisa, só que a pesquisa ela tem uma outra dinâmica, né? A pesquisa, você tem uma pergunta e você vai para uma bancada ou você vai para um laboratório, né? Aqui eu moro pertinho de uma universidade, que é a UniRV, que também é muito forte aqui na UniRV, Ciências Agrárias, e a gente caminha num parque aqui perto, que a pista de caminhada ela faz limite com as roças experimentais, né, dos cursos de agronomia, os cursos que lidam com essas coisas, e é legal de ver assim, os alunos envolvidos, indo lá, pesquisando, coletando material, examinando. Tem um projeto aqui, por exemplo, que está estudando o eucalipto, e eles têm que visitar as plantas em determinadas horas do dia para medir uma série de coisas, inclusive o consumo de água que essa planta faz, né? Então, é muito curioso que a pesquisa ela nos instiga a
à nossa curiosidade. Um aluno que cursa uma universidade e não faz ensino e pesquisa, e extensão, ele é um aluno que vai ser menos qualificado do que aquele que vai e faz, durante os seus 4 anos, além do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a motivação, meus amigos, para a gente estudar, ela está dentro da própria dinâmica da universidade, nessa proposição que a universidade faz, de nos dar a possibilidade de ir para a realidade, conhecer os problemas reais, trazer esses problemas para dentro do laboratório, ou para a bancada, ou para a roça experimental, e transformar isso em conteúdo que vocês também vão ver no ensino, transformar isso em artigo, transformar isso em texto, transformar isso em vídeo, e partilhar com os colegas. Então, o que nós temos hoje, de modo geral, e a gente tem pesquisado isso, a minha esposa, que é psicóloga, ela tem pesquisado sobre o sofrimento psíquico de estudantes universitários. E uma das questões que ela pesquisou é que boa parte dos estudantes se frustram, e a frustração produz outros problemas, inclusive psíquicos, ligados à depressão, ansiedade, que é essa imagem que o aluno tem da graduação, da universidade, e ao chegar lá ele não encontra aquilo que ele esperava encontrar. E mais, ele não encontra o professor que ele esperava encontrar. Porque esses são elementos subjetivos. A gente vai encontrar um conteúdo que a gente não gosta, uma disciplina que a gente não gosta, ou que é mais exigente, ou uma que a gente gosta mais. A gente vai encontrar um professor com quem a gente não simpatiza, né? A gente vai encontrar um colega que por algum motivo nos desagrada. Então, o ambiente universitário, ele é um ambiente humano, ele não é um ambiente puramente técnico, né? Ele também é técnico, mas ele é humano, ele também é relacional. Então, é importante a gente cuidar também desses elementos que são motivadores. E dentro desse universo, a gente tem professores que não nos escutam, a gente tem colegas que não estão atentos às nossas demandas, a gente tem uma instituição que não oferece um espaço para a gente poder falar das nossas angústias. Por exemplo, uma angústia muito comum dos alunos que estão concluindo os cursos é: e agora? O que eu vou fazer? Eu vou me formar, e o que vai ser de mim? Vai ter mercado para eu atuar? Como é que vai ser? Então, esses elementos, eles comparecem nesse curso, né? E a ideia do curso é bem interessante, porque eu tenho a imagem, quando eu falo de curso, a imagem do rio, né? O rio, ele faz um curso, da nascente até a foz, ele passa por várias etapas. Então, ele nasce bonitinho, cristalino, né? No meio das pedras, das argilas, enfim. Daqui a pouco ele tem que ir fazer caminho, então ele vai encontrar rochas, ele vai encontrar folhas, galhos, quedas, vai encontrar enseadas, vai encontrar uma série de coisas em que ele vai ter dificuldades ou facilidades para poder seguir esse caminho entre a nascente e a foz. E nós também fazemos isso na universidade. A gente entra no vestibular, ou no ProUni, ou como é que chama? No Enem, né? E a gente quer a nossa nascente, e nós vamos ter 4, 5 anos que nós vamos encontrar muitas coisas. Percalços, vamos encontrar subidas, descidas, vamos encontrar dificuldades, retenções, né? Então, é importante que a gente tenha clareza dessa nossa motivação para poder vencer esses obstáculos que os cursos vão ter como contingência, não tem como escapar disso. E, ao mesmo tempo, que a gente encontre nesses dispositivos da universidade alimentos para essa motivação. Quando um aluno é extensionista, por exemplo, e o convite inicial era para que o Lucas fez, era para convidar um ex-aluno extensionista da Universidade de Passo Fundo, que era para vocês ouvirem um aluno que passou pela universidade vivendo isso que eu estou falando, indo para a realidade, encontrando as pessoas com problemas que apresentavam, pediam ajuda, me ajuda aqui a resolver tal coisa, né? Eu conheci um aluno que terminou arquitetura no passado, que o grande problema que ele foi discutir era um agrupamento de casas, de uma favela praticamente, à beira de uma ferrovia. Então, essa aglomeração, ela trazia vários problemas, né, ligados inclusive a acidentes constantes de crianças que brincavam junto aos trilhos dos trens, enfim. Então, o que ele fez? Ele indo lá, ouvindo a população,
ele criou um projeto que ele depois cedeu à prefeitura, doou para a prefeitura, de uma forma de resolver essa questão, de o trilho continuar passando, as pessoas continuarem ali, mas com segurança, né, com uma arquitetura que desse segurança para isso. Então, por exemplo, isso nasceu do contato desse estudante com a realidade, com os problemas reais. Isso anima a gente, isso dá uma força para a gente prosseguir, para a gente inventar, para a gente criar alternativas, que é muito legal. Então, a grande motivação para nós, que somos estudantes, é meter a cara mesmo nos estudos, com as dificuldades que tem, com as alegrias que tem, mas, antes de tudo, saber por que a gente está aqui, por que a gente está nesse curso. Se alguém escolheu o curso de agronomia, porque o pai mandou ele escolher, é muito provável que não vai ser feliz no curso. Se alguém escolheu o curso de agronomia porque mora numa região que é de economia basicamente agrária e acha que vai enriquecer com isso e por isso só vai ser feliz, pode esquecer também, né? Provavelmente vai ser um agrônomo frustrado. Então, precisa a gente encontrar dentro de nós qual é a motivação, né? Não, a minha motivação é porque eu vou me realizar contribuindo para melhorar as condições de produção agrícola na minha região, no meu país, né? Aí sim, aí começa você a ver um sentido naquilo que você faz e alegrar-se com isso, né? Alegrar-se com uma solução que você oferece para um agricultor, alegrar-se com uma solução que você oferece como resultado de uma tecnologia ligada à agropecuária, né? Eu tenho um amigo aqui em Rio Verde, que é professor do Instituto Federal, que ele trabalha, ele é agrônomo, e o foco dele é trabalhar com drones, os drones na produção agropecuária. E ele faz relatos, assim, de estudos que ele faz que são maravilhosos. Eu fico encantado, apesar de não ser da área. Ele criou um tipo de software vinculado ao drone, né, ao programa que conduz o drone, enfim, que consegue localizar o começo da ferrugem numa produção de soja, né? Consegue localizar um pé de soja lá no meio de uma infinidade e resolver o problema através do GPS, né? De uma codificação espacial e usar o defensivo agrícola naquela... É uma coisa fantástica. E ele faz isso com uma alegria, ele é feliz fazendo isso. A gente vê brilhar os olhos dele quando ele encontra uma solução para um problema. Então é isso. A grande motivação nossa é que a gente acolha a vida com seus problemas, com as curiosidades que ela tem e nos mobilize para resolver esses problemas, né? A gente está no momento, por exemplo, das pessoas, vamos pensar positivo, vamos pensar positivo. O que é pensar positivo? Pensar positivo não é fugir do problema, não é negar o problema, mas é ver o problema como ele é e reconhecer essa distância entre o problema e a solução que eu tenho na mão agora e construir uma solução para aquele problema, né? Isso é pensar positivo. Né? Isso é pensar para frente, isso é pensar empreendedoristicamente, né, digamos assim. E é isso que nos motiva, gente. A nossa alegria de viver, de fazer as coisas, está no desafio que ela nos apresenta. Não adianta a gente pensar motivação no outro lugar. Né? Se eu disser para vocês, olha, vamos começar o semestre alegres, felizes, vá na frente do espelho, tipo coaching, assim, né? Vá na frente do espelho todo dia, sorria, mande mensagem de WhatsApp de bom dia. Não é isso que é motivação. Né? A motivação é justamente a gente abraçar a vida com seus problemas e encontrar soluções para ela. E isso dentro do campo que a gente está atuando na nossa vida, na nossa vida acadêmica, nosso cotidiano. E aí, claro, encontrar alternativas também desses elementos que eu disse no começo, né, das dificuldades que a gente tem. Como é que eu resolvo um problema de relacionamento com meu amigo, meu colega de aula, que eu tenho que fazer um trabalho em grupo com ele? É brigando com ele? Não, né? Então, eu preciso encontrar alternativas dessas pequenas resoluções diárias de problemas, né? Em que medida eu posso procurar um professor para conversar se eu estou angustiado? Né? Aqui nós temos muito em Rio Verde alunos que vêm de outros países, de outros estados e até de outros países, mas de outros estados, né? Muita gente que vem do Pará para estudar aqui e chega aqui longe da família,
longe da comunidade onde cresceu, onde viveu, e se encontra sozinho, numa cidade que não conhece, com pessoas que não conhece. E aí, como é que faz, né? Tem gente que entra em depressão, tem gente que desiste do curso porque não dá conta dos afetos. Então, como é que nós conseguimos criar dentro da nossa ambiência acadêmica esses espaços também com os professores para nos escutarem? Tem muito professor que viveu os mesmos problemas que a gente vive, né? Professores que também tiveram que sair das suas casas, mudar, passar um tempo morando em república, né? Como é que faz, né? Então, é isso que nos motiva, é essa dimensão humana e técnica no sentido daquilo que nos provoca a encontrar soluções, né? É que vai nos fazer nos sentir felizes e realizados. Falei demais, prefiro que vocês perguntem. Eu vou pedir ajuda para o Matheus, para ele talvez coordenar um pouco as perguntas, né? E aí eu vou respondendo na medida que vocês vão fazendo. Não sei se era isso que vocês esperavam, não sei se ajuda a nós começarmos um semestre em pandemia, né? Todo mundo em casa. Eu estou desde 15 de março, praticamente não saindo de casa, né? E fazendo uma ou outra compra, porque a gente precisa valorizar agora a vida, defender a vida, depois a gente resolve as outras questões, né? Que também são importantes, obviamente, mas a gente tem que resolver isso depois. Então, estou à disposição aí para as perguntas, fiquem à vontade. Tá, beleza, professor Adriano. De verdade, muito obrigado. Era realmente essa expectativa que a gente tinha para essa conversa, de tentar mostrar para os nossos estudantes, não só aqui da nossa universidade, mas todos os estudantes que estão acompanhando essa palestra, a importância deles participarem já desde o início em questões de ensino, pesquisa e extensão na universidade, deles se envolverem em toda essa questão, para perceberem principalmente a importância que tem esses 3 pilares na formação de um profissional de sucesso. Essa questão que comentaste ali, da pessoa entrar no curso, não de forma espontânea, mas de forma um pouco forçada, até pela questão dos pais, questão familiar e tudo mais, ou por morar numa região de emprego, como o senhor comentou, infelizmente é um problema, principalmente na questão que as pessoas, elas acabam, por certa vez, ocupando vagas de outras pessoas que poderiam estar ali naquele lugar, e não estão, ou por não ter uma oportunidade, ou por talvez não terem realizado a prova para estarem lá nesse determinado local, mas também, às vezes, por simplesmente uma pessoa que não por não ter afinidade com a área. Acredito que muitas pessoas na nossa universidade tem bastante isso, muitas pessoas que não têm uma afinidade com a agronomia e acabam entrando na agronomia e, a partir daí, iniciam um processo de aprendizagem que torna todo esse conhecimento grandioso. Então, não necessariamente a pessoa precisa estar ali relacionada, né, com a área agronômica para ser um profissional de sucesso. E perfeito. Acredito também que nessa questão aí de a pessoa iniciar os semestres iniciais ali, tá tudo bem, começa a chegar lá pela metade do curso, então lá para o 5º, 6º semestre que a pessoa vai começar a se dar conta de que não era exatamente aquilo que ela queria, e a partir daí ela já perdeu 2, 3 anos tentando se encontrar e não conseguiu. E por vezes até consegue se encontrar a tempo, né, antes de se formar. Muitos acabam ali, como o senhor comentou, se formando, se tornando profissionais, e mesmo assim são profissionais de certa forma incapacitados por não terem a capacidade de transmitir todo o conhecimento que tiveram durante a sua vida profissional e acadêmica. Então, acredito que é algo bastante importante a questão que o senhor levantou aqui nessa discussão. De minha parte, seria isso. Ali no chat, por enquanto, com o pessoal, nós não temos nenhuma pergunta. Não sei se o Matheus quer fazer alguma colocação.
Gostaria de agradecer, professor, pela e gostaria de saber, assim, com o senhor, como lidar com a pressão, talvez, no âmbito familiar ali, da obrigatoriedade de ter que ser formado no período de 5 anos no curso, e muitas vezes é complicado tu conseguir terminar a graduação nesse período. Gostaria de saber se o senhor tem alguma dica sobre como lidar com o conflito da obrigatoriedade de se formar num período X. Sim, esse é um problema bem sério, assim, porque, em geral, muitos de nós, quando a gente precisa decidir sobre o curso que a gente vai fazer, nós não temos clareza, né? Então, às vezes a gente termina o ensino médio e os pais já começam, não, tem que fazer vestibular, tem que escolher o que tu vai fazer, e em muitos casos o jovem não tem clareza ainda, então acaba escolhendo um curso que não quer, ou um curso que vai trocar depois, né? São vários fatores que acabam interferindo. Bom, aí é uma questão de propor à família um espaço de diálogo, né, de conversa, o que muitas vezes é difícil, né? Mas, em alguma medida, o adolescente, na construção dessa autonomia, o jovem, na construção dessa autonomia, vai precisar dizer para o pai e para a mãe, olha, eu tenho que te dizer que a vida é minha, né? As escolhas são minhas, nesse momento eu não tô preparado para essa escolha, eu quero esperar mais um semestre, eu quero esperar um ano para poder amadurecer isso, né? Então, esse espaço de diálogo familiar, ele é hiper importante para você decidir alguma coisa para a tua vida, porque o que está em jogo, de fato, é a tua vida, né? E, em algum momento, os jovens precisam dizer para os pais, olha, vocês têm a vida de vocês escolheram a vida de vocês, em alguma medida, né? E eu quero escolher a minha. Agora, isso é uma construção também, né? A gente constrói isso com os pais. Esse diálogo, ele precisa ser feito de uma forma processual, né? Não vai chegar no dia que terminou o ensino médio e dizer, pai, é o seguinte, eu quero... Não, é uma conversa, né? E, em muitos casos, ouvir do pai, o que o senhor acha de tal coisa, ou da mãe, né? Ou da pessoa com quem você convive. Então, esse espaço de diálogo, ele é fundamental para que a gente construa uma decisão para a vida da gente, né? Então, esse é o caminho. Tem que construir um espaço de diálogo familiar para poder fazer isso. E outro aspecto que tu traz também, que está vinculado a isso, é a duração do curso. Tem cursos que... Hoje nós temos cursos tecnólogos que duram 2 anos, 2 anos e meio, né? E, em muitos casos, não é suficiente para a gente dar conta daquilo que a gente chama de episteme da área que você vai trabalhar ou quer trabalhar, né? Então, é complexo, mas é possível que a gente consiga construir isso através, sobretudo, do diálogo, da compreensão, e aproveitar o que a universidade oferece, né? E eu já vi muito jovem, quando... aliás, só corrigindo o currículo ali, né? Eu não trabalho mais na Universidade de Passo Fundo, já tem tempo, e atualmente estou mais envolvido com a psicanálise, sobretudo na área de estudo da psicanálise, né? Então, no começo ali, né, eu acho que foi o Matheus que leu, eu não atualizei o Lattes, eu acho que por isso que está essa informação lá. Mas eu já vi jovens, sobretudo em Passo Fundo, que estavam muito desanimados no seu curso e que encontraram sentido na pesquisa e na extensão, e daí reconheceram o que realmente significa o seu curso fazendo pesquisa e extensão. Então, é super importante que a gente aproveite os dispositivos que a universidade oferece para que vocês também amadureçam as decisões que vocês têm em relação ao futuro. Perfeito, professor Adriano. Aqui tem a colocação do nosso professor Anderson Weber. Ele diz que, como docente, ele percebe que os alunos, após ingressarem em um grupo de pesquisa, melhoram o desempenho acadêmico em componentes curriculares, mesmo Exatamente. de áreas distintas ao grupo que participa. Então, aí a importância da participação em grupos. Perfeito. Tem uma pesquisa
de uma professora que chama Berenice Garcia, da Univille, né, Universidade de Santa Catarina, Joinville. Ela fez uma pesquisa com estudantes egressos de vários cursos e ela constatou na atuação profissional isso que o professor acabou de informar na questão da qualidade do rendimento escolar, do rendimento acadêmico, né? Os profissionais formados que passaram pela pesquisa e pela extensão, eles são mais qualificados que os que só fizeram ensino. Eu trabalhei um bom tempo em universidade privada e eu dizia para os alunos, olha, vocês estão pagando uma universidade, mas vocês estão fazendo uma faculdade, porque vocês não participam dos projetos de pesquisa e de extensão, né? Então, é importante que a gente reconheça a importância da universidade, não só como sala de aula, mas como campus, né, como laboratório, como comunidade, e que a gente viva isso. É muito motivador, gente, participar. Eu me empolgo, porque eu trabalhei muito tempo com extensão, né? É muito motivador participar da vida da universidade, quando ela pulsa, né? Ela tem vários âmbitos, né? Seja também nos centros acadêmicos, na área da saúde, por exemplo, tem as chamadas atléticas, né, que são grupos de estudantes que discutem certos temas. Vale muito a pena participar desses grupos, né, e, enfim, isso qualifica. E o que o professor disse é uma coisa muito curiosa. Quando a gente participa de uma pesquisa numa área, a gente aprende a metodologia para acessar alguns conhecimentos, e a gente transfere essa metodologia para outras áreas. Então, o que acontece é que eu fazendo a pesquisa numa área, eu acabo também melhorando em outras, porque eu vou aprendendo como estudar, como pesquisar, como acessar certas informações. Então, é bem interessante, é isso mesmo. Perfeito. Perfeito, professor. Aqui o Lucas também mandou uma questão. Qual a motivação que deu o pontapé inicial para a sua jornada acadêmica? Boa pergunta. Para o senhor. Boa pergunta. Eu sempre fui muito curioso, sou muito curioso, né? Eu estudo até hoje. Terminei meu doutorado em 2014, em abril de 2014, e de lá para cá eu já fiz 2 pós-graduações, já fiz outra graduação em EAD, que eu precisava entender certas coisas. Então, eu sou um estudante compulsivo, assim, eu estudo muito, né? Eu gosto de estudar. Mas o que me motivou a entrar na educação foi uma coisa muito curiosa. Um pouco da minha biografia, né? Eu estava na 5ª série, na época não era 5º ano, era que chamava 5ª série, o ensino fundamental tinha 8 anos, e isso foi lá em 1980, né? A maioria de vocês nem eram nascidos. E a minha escola, eu estava na 5ª série, e eu reprovei na 5ª série, eu reprovei em matemática. Né? Eu tinha uma dificuldade de calcular frações, que era uma coisa impressionante, e é o grande conteúdo central, né, da 5ª série era frações, e eu não dei conta e reprovei. No ano seguinte, eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer tudo que a escola oferecesse, né? A escola tinha aula de teatro, eu fazia teatro, a escola tinha Grêmio Estudantil, que na época não chamava Grêmio Estudantil, chamava Centro Cívico, né? Eu participava do Centro Cívico, então eu prometi para mim mesmo que eu ia meter a cabeça na escola e viver a escola. E era uma escola, eu estudava numa escola que era religiosa, era uma escola católica, e tem essas campanhas da fraternidade, né? E naquela época, o tema da campanha da fraternidade era moradia, se eu não me engano. Acho que era moradia, a importância da moradia e tal. E aí a escola propôs que cada turma de alunos adotasse uma família, não, era sobre a família, adotasse uma família pobre, uma família carente, e fosse acompanhando essa família ao longo do ano com várias coisas, inclusive instruindo a família com relação à higiene básica, saneamento, várias coisas. E aí eu comecei a ir, a gente escolheu uma família, né, ficava do lado de uma casa muito pobre, de 2 cômodos, ao lado de um viaduto, na cidade onde eu morava. E aí a gente começou a estudar as condições daquela família em vários sentidos, na saúde, na questão da
própria arquitetura, a casa era feita de tapume, né, e tinha problemas de goteira, de inundação quando chovia muito, e nós começamos a partir desse problema, criar alternativas. E eu tinha um professor específico que ele pegava isso que a gente vivia lá na família e trazia para dentro da sala de aula e dizia, olha, tá vendo tal conteúdo aqui que a gente estuda sobre doença tal? O que vocês viram lá naquela casa, naquela família? Tinha uma criança de 2 anos, estava com a barriga grande. Então, olha aqui, ó, isso aqui. E ele começou a trazer para dentro da sala de aula o que a gente aprendia lá. E eu ficava perguntando, cara, por que a escola não faz isso, né? Por que a escola, em vez de ficar só com os livros, não vai para a vida e é muito mais interessante? E aí eu prometi para mim mesmo, desde a 5ª série, que eu ia ser professor para propor para os alunos um tipo de educação que eu estava vivendo, para trazer para dentro da sala de aula aquilo que eu estava vivendo naquela experiência fora, né? Então, a minha motivação para ser professor, e aí é muito interessante, porque eu contaria aqui por várias horas, né? Eu acabei, em algum momento da minha vida, coordenando um projeto de criação de uma escola de ensino fundamental, aí no Rio Grande do Sul, uma escola pobre para crianças carentes, com essa proposta pedagógica, onde a gente trazia para dentro do currículo a vida das pessoas, né? A vida, as coisas, os problemas que as pessoas viviam. Por exemplo, um dos problemas que a gente tinha na escola que eu ajudei a organizar era de transporte no bairro. Então, o transporte virou um tema de currículo. Então, a gente estudava, por exemplo, quais os meios de transporte, qual o meio de transporte que é mais utilizado por aquela população, como é que se faz um motor de um ônibus, né? Esse tipo de coisa, tudo ia por dentro dos conteúdos que os alunos estudavam. Então, a minha motivação para ser educador foi isso. Foi esse primeiro problema que eu enfrentei, que foi ter reprovado, e que ao invés de ficar chorando, né, por ter reprovado, eu resolvi ver qual é a alternativa que isso me dava, né? Então foi isso, para responder a pergunta. Muito bem, professor Adriano. Essa questão aí que o senhor levanta de se basear em algo que o senhor passou lá atrás, que foi a motivação inicial, onde tudo iniciou para que o senhor chegasse hoje aonde chegou, se tornasse professor, para tentar, de certa forma, educar de uma maneira distinta do que o senhor tinha aprendido, mas que facilitasse o aprendizado das pessoas, não somente nas questões de nota, que é, acredito, um dos maiores problemas hoje da educação, não acredito que brasileira, de tentar formar um estudante somente por questões de nota e não, sincera, não seja algo assim tão relevante como o aprendizado. Então, acredito que essa questão aí bem levantada que o senhor apontou. Aqui o Thiago, ele sim. Pode. Não, é que aquilo que a gente aprende precisa ter um significado para a gente, né? Senão a gente esquece, a gente não entra na gente aquele conteúdo, né? Pode até tirar nota 10 de uma prova, mas aquilo não faz sentido para você. E quando você vai para a vida, né, você descobre que o que você aprende começa a fazer sentido. Esse exemplo que eu dei aí do meu amigo, que é agrônomo e que trabalha com drones, por exemplo, a gente se deu conta aqui, ele falou que o grande problema hoje é do excesso de defensivos agrícolas, ele está situado mais na agricultura de pequeno e médio porte, porque os grandes agricultores, os que têm grandes propriedades e que têm condições de ter tecnologia, eles não desperdiçam mais agrotóxico, por exemplo. Existem máquinas que fazem leitura do quanto a planta precisa de um agrotóxico e ela injeta, né, através de um bico, a própria máquina, ela lê através de um sensor, de um chip, codifica e ela solta naquele espaço ali que ela detectou que precisa X miligramas de tal produto, né? Então, o grande problema hoje do excesso
de agrotóxico, de defensivos, de fertilizantes, é do pequeno e médio agricultor, que não consegue ter essa tecnologia, né? Então, qual é o projeto desse meu amigo? É criar uma tecnologia que seja acessível aos pequenos e médios agricultores. Cara, isso é muito legal, isso soluciona um montão de coisa, né? Então, é isso que faz com que a gente fique feliz em aprender, porque tu vai aprender uma coisa que vai trazer um benefício para o mundo, para as pessoas, para a sociedade, enfim. Então, era isso. Sim, Thiago? Exato. Ali o Thiago comentou, parabéns pela palestra. Gostaria de aproveitar para pedir ao professor Adriano comentar sobre os desafios nos tempos atuais para demonstrar a importância da ciência no cotidiano brasileiro médio. Eu acho que um pouco eu já falei, assim, né? Que a grande finalidade da ciência é resolver os problemas humanos. Para isso que existe a ciência, né? Nos diversos campos. Uma das coisas que até queria ter falado lá atrás, uma das coisas que desmotiva muito os alunos na graduação é que, normalmente, os currículos, eles são feitos para os professores. Então, tu tem um professor que fez doutorado lá em Chicago, em tal tema. Daí ele vem para a universidade, faz o concurso, passa. Aí, na hora de criar o curso, você cria uma disciplina para aquele professor, porque ele tem aquele doutorado, né? Só que isso é muito mediocrizante para o próprio curso e para a profissão. Qual é a grande questão, por exemplo, quando a gente vai organizar eu já assessorei várias universidades na organização curricular, eu fazia essa pergunta: qual é a grande questão quando você vai criar um curso novo, né, seja em que área for? É pensar o que o egresso precisa, o que ele precisa ter para ser um bom profissional, né? E não é o que o professor precisa dar na aula, porque ele é doutor em área tal ou tal, né? Então, a ciência, ela precisa estar aí para resolver problemas, porque quando eu formo um profissional que ele vai buscar essa resolução, a ciência passa a ser dinamizada, a ser humanizada. A gente vê agora, com essa história da pandemia, quanta coisa foi inventada e que nós não tínhamos antes, né? Essas gabines, por exemplo, de desinfecção. Ninguém pensava nisso antes, né? E aí, diante de um problema que a gente teve, se criou uma alternativa. Então, a ciência, ela precisa nascer dos problemas que a gente enfrenta. E para eu descobrir o problema, eu tenho que ir para o mundo, eu tenho que ir na realidade onde o problema está acontecendo, né? E, claro, o desafio dos dias de hoje é a gente sair das paredes da sala de aula e ir para o mundo, né? Claro que, nesse momento, a gente está com outra demanda, né? Não dá para fazer isso. Então, por exemplo, eu vou pegar a minha área, né? Nós temos feito aqui com alunos da universidade, né? Eu sou voluntário, porque eu não sou professor aqui na universidade. A gente tem feito um trabalho com os alunos da psicologia para atender as pessoas que estão em casa e estão deprimidas, estão em crise conjugal, estão ansiosas por conta da situação que a gente está vivendo. Então, criamos canais, né, de telefone, de Skype, para poder ouvir essas pessoas e ajudá-las nesse momento, né, de intervenção em crise. Antes isso não existia esse dispositivo no curso de psicologia. Então, ele nasceu de um problema. Então, a grande finalidade da ciência é de resolver problema, não adianta querer criar alternativas para aquilo que não existe, né? Então, a gente fica feliz como cientista quando a gente começa a enfrentar os problemas e produzir soluções para ele. Então, o desafio hoje, de qualquer tempo, é a gente acolher os problemas, né, da humanidade e criar alternativas para esses problemas. Perfeito, doutor Adriano. Realmente essa questão aí de ter um problema e tu procurar alternativas para solucionar é sempre a melhor maneira, não tentar não regredir, na verdade, não seguir com os mesmos conceitos sempre buscando algo novo para tentar superar todos os problemas. Eu tenho uma experiência muito Acredito que aqui pessoal. Oi? Sim, pode falar.
Eu tenho uma experiência muito pessoal relativa a isso, porque eu, em 2007, portanto, há 13 anos, eu tive um problema de visão e perdi a visão, fiquei completamente cego, né? E muitas pessoas não percebem, falam e comentam que não, os amigos mais sacanas dizem que eu minto, porque eu faço tudo, eu cozinho, eu mexo. Antes de eu vir para a live, eu estava cuidando da minha horta e do meu jardim e do meu pomar, que minha casa aqui tem essas possibilidades, né? Então eu estava colocando um adubo orgânico que eu mesmo produzi com erva mate, café, casca de ovo, etc. E que agora já está curtido. Então eu estava fazendo isso. E eu ando ali do lado de fora, nas árvores, e rego, eu faço comida, eu escrevo, eu leio, enfim, tudo, né? A minha maior dificuldade é na autonomia de locomoção, e claro que... Agora, as pessoas perguntam, como é que tu faz isso? Bom, primeira coisa é não negar o problema, é ver que eu tenho um problema. Bom, eu enxergava e parei de enxergar, né? É claro, óbvio que você vai viver o luto disso, vai ter um momento de sofrimento com isso, mas se eu ficar nisso, aí eu me deprimo, né? A depressão, ela é esse apego a uma situação do passado que a gente quer manter e ela já não existe, né? Depressão basicamente é isso. Então eu fui buscando alternativas. Como é que eu posso ler? Tem as tecnologias assistivas, vou aprender a lidar com as tecnologias assistivas. Então eu tenho um computador que lê, eu tenho aqui do lado da minha mesa que eu tenho um aparelho que é tipo um scanner que transforma o texto em áudio. Então eu leio meus livros aqui, meu telefone, eu acionei aquele dispositivo de acessibilidade para a leitura de tela. Então eu fui criando alternativas para o meu problema, né? Então, e isso não é nada de extraordinário, né? Isso faz parte da nossa natureza, a gente é um ser adaptável, né? Só não pode ficar andando no mesmo círculo o tempo inteiro, né? O goiano que tem uma expressão, não dá para ficar amassando barro, né? Então você tem que criar alternativas, tem que buscar soluções. Nós somos seres criativos, então a natureza ela é pródiga na possibilidade de criar coisas, criatividade, né? Então é isso, gente. Basicamente é a gente enfrentar os problemas e buscar soluções, e em que âmbito for, né? Eu acabei de contar um exemplo muito pessoal, né, de uma situação de limite, né, mas que a gente pode projetar isso para qualquer área, para nossa área profissional, para nossa área familiar, financeira, né? As pessoas dizem, nossa, diminuiu o meu orçamento agora com a pandemia e tal. Eu e minha esposa, a gente faz uma planilha de custos e de gastos aqui em casa, desde que a gente começou a viver juntos, a gente não tem essa coisa do meu dinheiro e do teu dinheiro. A gente descobriu que botando o dinheiro comum numa caixa comum e pagando as contas a partir dali e usando o dinheiro de forma racional, ele rende mais do que se cada um ficar com o seu, gastando no que quer, e enfim. E também produz um ambiente de conversa para o casal, que é super importante, né? Então, eu tenho dito para as pessoas, não, pega uma planilha do Excel, vai organizando teus gastos, vai vendo onde é que tu gasta o teu dinheiro, quais são as torneiras do teu orçamento. Cara, coisas simples, coisas super simples. Mas parece que as pessoas estão tão presas a um modelo, a um padrão, que não conseguem mudar os seus hábitos diante de uma problemática, né? Então é isso, assim, a grande motivação nossa é enfrentamento de problemas. Eu vou repetir isso, vou ficar repetitivo, mas porque eu tenho percebido que é isso mesmo, não tem outro jeito. Perfeito, doutor Adriano. Realmente é uma história que a superação de um problema tornou hoje o senhor essa pessoa que é, e pode trazer esse exemplo tão claro aqui na nossa palestra para contribuir com todos os participantes. Legal. Acredito que não temos mais nenhuma pergunta agora para o professor, já vamos aí 1h04 de live. Uhum. Então, só para confirmar com o pessoal ali, a questão da lista de presença vai ser disponibilizado o link ali agora, e daí, por favor, todos preencham o link de participação aqui na live para depois ocorrer a certificação.
Não sei, queria encerrar, professor? Queria fazer uma fala de encerramento? Eu quero agradecer essa oportunidade. Uma das coisas que me alegra muito é conversar com estudantes, né? Eu tenho quase 50 anos, vou fazer 50 anos em março, mas eu sou um cara que gosta de viver entre a juventude. O tempo que eu morei em Passo Fundo, eu morava numa república com estudantes, né? Até por isso que o Lucas o Lucas me conhece, acabou me conhecendo porque é por causa de um primo dele que mora em Passo Fundo, que morou comigo numa república, né? Então eu gosto, a minha vida é muito jovial nesse sentido, né? Eu adoro falar com estudantes, para mim é uma alegria. Sempre que precisar, eu estou à disposição. E qualquer coisa, o Lucas tem meu contato aí, inclusive nesse tema aí, gente, do isolamento que a gente está vivendo, dos medos que estão vinculados à pandemia. Se alguém precisar conversar, né, como se diz, desabafar, né, é um trabalho que eu faço. Eu sou psicanalista desde que eu perdi a visão, foi uma alternativa também que eu encontrei para poder atuar, né? Então, eu sou psicanalista, atuo como psicanalista, então, quem precisar de um apoio nesse sentido, a gente também está à disposição. Tá ok? Muito grato e um bom evento para vocês. Espero ter contribuído. Tá ok, professor. Nós que agradecemos a sua participação e agradecemos a todos os que participaram da nossa primeira palestra. Lembrando que na próxima quinta-feira, temos palestra com o professor Alencar, então já estão todos convidados. Vou encerrando a live por aqui. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.